Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Nesta edição nós vamos falar sobre oncologia pediátrica, o câncer infanto-juvenil. Nós recebemos aqui no estúdio da TV CRA-RJ a administradora Natália Carcione e a assistente social Laurenice Pires. Seja bem-vinda, Laurenice. Obrigada, Josué. Natália, seja bem-vinda. Obrigada. A Natália, ela trabalha na parte da administração do Instituto Desiderata. Já a Laurenice, ela é a coordenadora de oncologia do Instituto. O Instituto ele começou em 2003 e vocês vieram 6 anos depois. O que te moveu a fazer parte desse instituto? Então, já toda a minha trajetória profissional foi na área de saúde com o terceiro setor. Mas trabalhar no Desiderata, que já tinha, como você disse, há 6 anos, quando eu cheguei lá, uma experiência, uma relação mais próxima com o setor público, procurando promover ou melhorar políticas públicas já existentes, foi o que me motivou a ir para lá, conhecer melhor essa relação. E você, o que te levou? Então, eu também sempre trabalhei no terceiro setor, mas sempre na parte muito de assistência. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar no Instituto Desiderata, foi justamente a oportunidade de trabalhar com política pública, que é mais estruturante e é acesso de garantia de direitos a todos. Então, foi esse caminho assim, que me chamou. Você, como gestora, quais as principais diferenças que você enxerga entre administrar uma empresa, no caso, sem interesses, sem fins lucrativos, e uma empresa com fins lucrativos? Então, a principal diferença vem toda em questão da transparência, sim, que é o dinheiro destinado ao Desiderata é para fins de garantia e acesso ao direito, então a questão da transparência, de como esse dinheiro é aplicado nos projetos e de quais são os resultados desse recurso, que é a principal diferença, porque justamente não temos lucros, não temos dividendos, então como a gente reaplica nesse investimento social. Quais as principais dificuldades que você enxerga em gerir uma empresa de terceiro setor? A principal dificuldade é na questão burocrática. O Instituto Desiderata é uma instituição de interesse público, ela é uma OCIP, então a gente faz prestação de contas para o Ministério da Justiça, também tem registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que nós temos que renovar esses certificados todo ano, e se o Desiderata não contasse com apoio jurídico e contabilidade, e, enfim, outros atores aí para ajudar a fazer essa organização desses documentos e dessa transparência, seria dificultoso assim de entregar os relatórios, a prestação de contas de forma mais tempestiva. E que eu vejo que para outras organizações que talvez não contem com isso e não têm aporte de recursos para fazer esse tipo de investimento, pode ser uma barreira para a captação de recursos. Apesar de parecer um tema novo, porque é pouco falado, o Instituto Nacional de Câncer, ele acredita que em 2016 e 2017, estima-se que mais de 12 mil casos desse tipo de câncer aconteça. Por que é necessário tratar esse tipo de assunto? Então, câncer infantil, como você mesmo disse, é um câncer pouco prevalente, quando a gente fala dos 12.600 casos, em termos de número de casos acontecendo, comparado com outras doenças, não é um número enorme, mas o diferencial é o impacto dessa doença na mortalidade. Hoje o câncer infantil é a primeira causa de morte por doença, de 1 a 19 anos. Então, a importância de uma atenção, de definir estratégias e cuidados específicos para o câncer infantil é porque a ocorrência da doença na criança acontece de forma mais rápida, o desenvolvimento da doença na criança acontece de forma mais rápida. Enquanto um adulto com diagnóstico, dependendo do tipo de câncer, claro, pode esperar, sei lá, um mês, um tempo para começar o tratamento, embora não seja o ideal é que todos comecem o tratamento logo, mas o adulto tem, normalmente o câncer em adulto ele consegue esperar um pouco, ele avança mais devagar. No caso da criança e do adolescente, o avanço da doença é muito rápido. Então é importante que tanto o médico da atenção primária, que está atendendo, identificando ali um sinal, um sintoma que ele acha estranho, que ele consiga pensar no câncer como uma hipótese diagnóstica, assim como quando esse médico diagnostica ou tem uma forte suspeita com relação àquela doença, que ele tenha claramente qual é o caminho que ele precisa fazer com aquela criança para que logo ela seja investigada e o diagnóstico seja feito.
Então, a importância é que quanto mais rápido essa criança tiver acesso ao tratamento, maiores chances de cura ela pode ter. E hoje, em termos gerais, as possibilidades de cura do câncer, as chances de cura do câncer podem chegar a 80%. Então, é uma doença que, se não tratada, tem alto impacto na mortalidade, mas que, se tratada rapidamente, também tem grandes chances de cura. Como se trata de uma empresa sem fins lucrativos, acaba-se tendo um investimento, de repente, reduzido. Natália, como faz para captar recursos para manter esse projeto vivo? Então, o Desiderata, ele é mantido por doações de pessoas físicas. A gente também escreve projetos em editais. Hoje a gente está visando escrever o edital do PRONON, que é uma lei de incentivo destinada para a oncologia. E tem um acesso ao site, que lá você pode doar como pessoa física, como pessoa jurídica. E, enfim, apoiar. Além da questão financeira, vocês recebem materiais também, ajuda voluntária, vamos dizer assim, a pessoa pode ir lá e trabalhar, olha, eu quero trabalhar um dia. Como funciona essa questão também? Então, para trabalho voluntário, a gente sempre orienta que entre no site para conhecer melhor os projetos e ver qual é o melhor perfil para poder estar apoiando. E financeiramente, no site também tem a questão da captação, e o Desiderata conta com bastante apoiadores institucionais de consultoria jurídica, auditoria e outros parceiros que nos ajudam no institucional mesmo, na gestão da organização. Laurenice, além de o câncer infanto-juvenil, ele se acontecer de uma forma diferente do que acontece nos adultos, o tratamento também é diferente, né? Você estava falando sobre quartos estilizados, como funciona isso? Essa é uma outra frente de ação que o Instituto Desiderata tem, que é o investimento nas salas de quimioterapia. Na verdade, são 6 hospitais que tratam públicos, né, que tratam câncer infanto-juvenil na cidade do Rio de Janeiro. Desses 5 hospitais já têm um espaço ambientado. Então, a questão, né, a discussão que a gente propõe com essa ação é, como é uma criança que está sendo tratada, a questão do lúdico, né, da brincadeira, que é pertinente à criança, não pode ficar esquecida. Então, a proposta, o trabalho que a gente desenvolve são os projetos chamados Aquário Carioca, que é a transformação da sala de quimioterapia num fundo do mar. Então, tem peixes no teto, tem corais, tem jogos para que as crianças possam se entreter, né, durante o período de tratamento. A ideia é levar o lúdico para dentro do hospital e transformar esse espaço num outro espaço. Ela vai ter que fazer tudo o que ela precisa fazer no hospital. Ela vai passar pelas questões e pelas dores da quimioterapia, ela vai passar por todos os procedimentos, mas, ao mesmo tempo, ela também tem ali, à mão dela, todo um incentivo físico de ludicidade que ela precisa. Então, ela pode jogar um videogame enquanto está fazendo quimioterapia, ela pode ver um DVD enquanto está fazendo algum procedimento, e todo o espaço está pensado para aquela criança, aquele paciente que é criança. E como o Instituto trabalha com as famílias? Porque é preciso também um apoio das famílias, orientações. Como é feito esse trabalho? O Instituto Desiderata não trabalha diretamente com as famílias. O trabalho é realizado no nível de gestão maior, digamos assim, né, na interlocução com os secretários estaduais, municipais de saúde, com o Ministério, com o objetivo de contribuir para a definição de políticas, e trabalha no nível mais secundário, digamos assim, com gestores ou com profissionais de saúde, mas não diretamente com os pacientes. No ano passado, por exemplo, nós construímos, junto com os profissionais de saúde, uma cartilha de orientações para pais e pacientes. Mas aí o nosso trabalho é com os profissionais. Então, o trabalho do Desiderata foi juntar esses profissionais, falar sobre a importância de ter um material igual, né? Porque quando você inicia um tratamento de câncer, de acordo com o hospital que você está, você tem tem as regras daquele hospital e tem orientações. Mas, para além das questões específicas de cada hospital, tem questões que são comuns a todos os serviços, né? Falar sobre quimioterapia, sobre radioterapia, todos os hospitais vão falar sobre isso. Esse desafio que é você ter um diagnóstico de câncer numa criança ou no adolescente, entender o que vai ser o dia a dia a partir de agora, é uma situação comum a todos os pacientes e cuidadores. Então, nós juntamos esses profissionais e eles construíram esse material, essa cartilha, que
foi produzida pelo Desiderata e entregue em todos os hospitais públicos que tratam câncer aqui no Rio de Janeiro. Então, a nossa ação não é diretamente com a família, mas vai ser sempre uma ação que vai beneficiar essa família de alguma forma. Como a administração contribui para que se alcance esse objetivo? Do lado institucional, o Desiderata, ele faz com que todas os mecanismos, as ferramentas possíveis para a gerente poder, desenvolver seus projetos e ajuda na articulação e na mobilização desses atores, porque o Desiderata trabalha com advocacy, que é realmente isso, sentar e conversar e colocar todos para olhar a política em si e criar ações de corresponsabilização. Às vezes pensa-se que o administrador ele está ligado simplesmente a empresas privadas nessa visão de lucro. Na sua visão social, de administração mesmo, qual a relevância que tem de o administrador que está nos assistindo agora participar desse tipo de trabalho? O administrador, principalmente, ele tem que estar envolvido nos projetos e conhecer qual é a dinâmica do projeto para poder auxiliar nos processos e poder facilitar. E não só no facilitar, em pensar em como fazer com que esse processo seja cada vez mais transparente para dar mais credibilidade na forma de atuação em si. Laurenice, quem quiser contribuir com o Instituto Desiderata e, na verdade, contribuir com todas essas crianças atendidas pelo Instituto, como faz? Vocês podem entrar no site, que é www.desiderata.org.br. No site tem as informações sobre as duas áreas, na área de educação e a área de saúde, e é possível identificar como participar de alguma ação. Relacionada à questão da captação, também no site tem uma página sobre como empresas ou pessoas físicas podem contribuir para o Instituto. São essas duas formas. E para os estudantes de administração que queiram contribuir também, até mesmo aprender, né, a gestão do terceiro setor junto com o Instituto Desiderata, tem essa oportunidade de estar lá com vocês? O Desiderata, ele abre espaço. Eu tenho recebido bastante pesquisas de universitários no terceiro setor e a gente abre no sentido de apoiar, de mostrar as ferramentas, os mecanismos, metodologias que é feito, porque a gestão do terceiro setor e de segundo setor é bem diferente, tem algumas minúcias, que é a questão da documentação e questão de legislação mesmo, é um setor muito flexível, tem legislações sempre, o tempo todo, mas é possível sim, quem quiser aprender um pouco sobre a administração do terceiro setor e entrar em contato para poder conhecer melhor. Tem estágio, né? Tem estágio. Então é só acessar o site do Instituto e de repente você pode fazer parte aí desse grande trabalho que de certo importante para a sociedade. Laurenice, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, José. Natália, muito obrigado. Muito obrigada. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA-RJ Entrevista. Tchau!